Terceira parte dos mandamentos da lei de Deus e da Igreja. Capítulo 3 dos mandamentos que se referem ao próximo. Parágrafo 1º do quarto mandamento da lei de Deus, número 399. Que nos ordena o quarto mandamento, honrar pai e mãe. O quarto mandamento, honrar pai e mãe, ordena-nos respeitar o pai e a mãe, obedecer-lhes em tudo que não é pecado e auxiliá-los em suas necessidades espirituais e temporais. Que nos proíbe o quarto mandamento? O quarto mandamento proíbe-nos ofender os nossos pais com palavras, obras ou de qualquer outra maneira. Debaixo do nome de pai e de mãe, que mais pessoas compreendem este mandamento? Debaixo do nome de pai e de mãe, este mandamento também compreende todos os legítimos superiores, tanto eclesiásticos como seculares, aos quais, portanto, devemos obedecer e respeitar. De onde vem aos pais a autoridade de mandar nos filhos e aos filhos a obrigação de lhes obedecer? A autoridade que os pais têm de mandar nos filhos e a obrigação que têm os filhos de obedecer vem-lhes de Deus, que constituiu e ordenou a família, a fim de que nela o homem encontre os primeiros meios necessários para o seu aperfeiçoamento material e espiritual. Têm os pais deveres para com os filhos? Os pais têm o dever de amar, cuidar e alimentar seus filhos, de prover a sua educação religiosa e civil, de dar-lhes o bom exemplo, de afastá-los das ocasiões de pecado, de corrigi-los nas suas faltas e de auxiliá-los a abraçar o estado para o qual são chamados por Deus. Deu-nos Deus o modelo da família perfeita? Deus nos deu o modelo da família perfeita na Sagrada Família, na qual Jesus Cristo viveu, sujeito a Maria Santíssima e a São José, até os 30 anos, isto é, até quando começou a desempenhar a missão que o Pai Eterno lhe confiara, de pregar o Evangelho. Poderiam as famílias, se vivessem isoladamente umas das outras, prover a todas as suas necessidades materiais e morais? Se as famílias vivessem isoladamente umas das outras, não poderiam prover as suas necessidades, e é necessário que elas se unam em sociedade civil a fim de se auxiliarem mutuamente para o seu aperfeiçoamento e para a sua felicidade comum. O que é a sociedade civil? A sociedade civil é a reunião de muitas famílias dependentes da autoridade de um chefe, para se auxiliarem reciprocamente a conseguir o mútuo aperfeiçoamento e a felicidade temporal. De onde vem para a sociedade civil a autoridade que a governa? A autoridade que governa a sociedade civil vem de Deus, que a quer constituída para o bem comum. Há obrigação de respeitar a autoridade que governa a sociedade civil e de lhe prestar obediência? Sim, todos os que pertencem à sociedade civil têm obrigação de respeitar a autoridade e de lhe obedecer, porque esta autoridade vem de Deus e porque assim o exige o bem comum. Devem respeitar-se todas as leis que são impostas pela autoridade civil? Devem respeitar-se todas as leis que a autoridade civil impõe, desde que não sejam contrárias à lei de Deus, pois esta é a ordem e o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Além do respeito e da obediência às leis impostas pela autoridade, os que formam parte da sociedade civil têm outros deveres? Os que formam parte da autoridade civil, além da obrigação de respeitar e obedecer às leis, têm o dever de viver em harmonia e de procurar, segundo suas possibilidades, que a sociedade seja virtuosa, pacífica, ordenada e próspera para o proveito comum, com vistas à salvação eterna dos indivíduos. Parágrafo 2º
do quinto mandamento da lei de Deus, número 411, que nos proíbe o quinto mandamento, não matar. O quinto mandamento, não matar, proíbe dar a morte ao próximo, bater nele ou feri-lo, ou causar qualquer outro dano ao seu corpo, por nós ou por meio de outrem. Proíbe também ofendê-lo com palavras injuriosas e querer-lhe o mal. Neste mandamento, Deus proíbe ainda ao homem dar a morte a si mesmo, isto é, o suicídio. Por que é pecado grave matar o próximo? Porque o que mata usurpa temerariamente o direito que só Deus tem sobre a vida do homem. Porque destrói a segurança da sociedade humana e porque tira ao próximo a vida, que é o maior bem natural que ele tem neste mundo. Haverá casos em que seja lícito matar o próximo? É lícito tirar a vida do próximo durante o combate em guerra justa, quando se executa por ordem da autoridade suprema a condenação à morte em castigo de algum crime, e finalmente quando se trata de necessária e legítima defesa da vida, no momento de uma injusta agressão. No quinto mandamento, proíbe também Deus fazer mal à vida espiritual do próximo? Sim, Deus no quinto mandamento proíbe também fazer mal à vida espiritual do próximo com o escândalo. Que é o escândalo? O escândalo é qualquer palavra, ação ou omissão que seja ocasião para os outros de cometer pecado. É pecado grave o escândalo? O escândalo é um pecado grave, porque tende a destruir a maior obra de Deus, que é a redenção, com a perda das almas, pois que ele dá ao próximo a morte da alma, tirando-lhe a vida da graça, que é mais preciosa que a vida do corpo, e porque é causa de uma multidão de pecados. Por isso, Deus ameaça os escandalosos com os mais severos castigos. Porque no quinto mandamento, Deus proíbe ao homem dar a morte a si mesmo, isto é, suicidar-se. No quinto mandamento, Deus proíbe o suicídio porque o homem não é senhor da sua vida, como não é da dos outros. A Igreja, por seu lado, castiga o suicida com a privação da sepultura eclesiástica. É proibido no quinto mandamento também o duelo? Sim. O quinto mandamento proíbe também o duelo, porque o duelo participa da malícia do suicídio e do homicídio, e fica excomungado todo aquele que voluntariamente nele tome parte, ainda que seja como simples espectador. É também proibido o duelo quando está excluído o perigo de morte? Sim, é também proibido este duelo, porque não só não podemos matar, mas nem sequer ferir voluntariamente a nós mesmos ou a outrem. Pode a defesa da honra justificar o duelo? Não, porque é falso que no duelo se repare a ofensa, e porque não se pode reparar a honra com uma ação injusta, irracional e bárbara, como é o duelo. Que nos ordena o quinto mandamento? O quinto mandamento ordena-nos que perdoemos aos nossos inimigos e queiramos bem a todos. Que deve fazer quem prejudicou o próximo na vida do corpo ou na da alma? Quem prejudicou o próximo, não basta que se confesse, mas deve também reparar o mal que fez, compensando o próximo dos danos que lhe causou, retratando-se dos erros que lhe ensinou e dando-lhe bom exemplo.